Eu ainda lembro do frio daquele dia. Não era só o vento, era aquele tipo de frio que entra devagar, sem pedir licença e fica. Eu estava sentada na varanda, enrolada num chale velho, tentando aquecer as mãos quando vi ele, pequeno, molhado, parado bem na beira do caminho como se não tivesse força nem para dar mais um passo. No começo pensei que fosse só mais um filhotinho perdido. Aqui no interior, isso acontece mais do que deveria. E cada vez dói como se fosse a primeira. Mas tinha algo diferente. Ele não andava, não fugia, não chorava alto, só me olhava. E aquele olhar não era de quem pedia comida nem abrigo. Era de quem pedia que eu fosse. Eu me levantei devagar, sentindo o peso do corpo já não tão leve como antes, e fui até ele. Quando me aproximei, ele não recuou, só ficou ali, esperando. Eu me abaixei, estendi as mãos e ele veio, devagar, como se estivesse cansado demais para qualquer outra coisa. Quando peguei ele no colo, senti o corpinho gelado, tremendo, encharcado até a pele. Apertei ele contra mim, tentando aquecer com o pouco calor que eu tinha. Pronto, pronto, agora você tá seguro. Eu falei baixo, quase num sussurro, mas foi aí que eu percebi. Mesmo no meu colo, mesmo aquecido, ele não relaxava. O corpo ainda tenso, os olhos inquietos, e ele olhava para trás, de novo. E de novo, e de novo, como se não pudesse parar, como se algo tivesse ficado. Eu franzi a testa, olhando na mesma direção que ele, mas não vi nada. Só o caminho vazio, só o mato, só o silêncio. Mas ele insistia. Virava o rostinho, esticava o pescoço, tentando enxergar, como se, mesmo fraco daquele jeito, ainda estivesse preso a algo lá atrás. Meu coração apertou. Aquele não era um comportamento normal. E, naquele instante, uma sensação começou a crescer dentro de mim. Aquela sensação que a gente não sabe explicar, mas também não consegue ignorar. Eu olhei para ele de novo e falei baixinho. O que foi que você deixou lá, hein? Ele não respondeu, claro, mas continuou olhando. E foi aí que eu entendi. Aquilo não tinha se acabado. Eu fiquei ali, parada por alguns segundos, com ele ainda no meu colo, sentindo aquele incômodo crescer dentro de mim. Ele não se acalmava. Não importava o quanto eu tentasse aquecer, acariciar, ele voltava o olhar para trás, sempre, como se algo chamasse, como se alguém precisasse. Eu respirei fundo, sentindo o coração apertar, e olhei mais uma vez naquela direção. O caminho parecia vazio, mas, de repente, vazio demais, silencioso demais. E isso foi o suficiente. Tá bom, eu vou ver. Falei baixo, mais para mim do que para ele. E, no instante em que dei o primeiro passo, eu senti o corpinho dele reagir. Ele se mexeu no meu colo, menos tenso, como se tivesse entendido, como se fosse exatamente aquilo que ele precisava. Eu comecei a andar devagar, segurando ele com cuidado, protegendo do vento. O chão ainda estava úmido, a terra fofa e o mato começava logo ali, mais fechado, mais escuro. Cada passo parecia me levar mais fundo em algo que eu ainda não entendia. E conforme eu avançava, aquele silêncio só aumentava. Nenhum som de pássaro, nenhum movimento. Só meus passos e a respiração leve dele contra o meu peito. Foi aí que eu senti. Aquele cheiro, terra molhada, misturado com algo mais pesado. Algo que meu corpo reconheceu antes da minha mente. Eu parei por um instante. Meu coração acelerou. E naquele momento, o filhotinho levantou levemente a cabeça e olhou fixo para frente, não mais para trás, para frente, como se dissesse, é ali. Eu engoli seco e continuei. Afastei alguns galhos com a mão, sentindo o braço arranhar, e dei mais um passo. E então, eu ouvi um som fraco, arrastado, um gemido. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu segurei a respiração, tentando identificar de onde vinha, e fui abrindo mais espaço entre o mato, com cuidado, com medo, mas sem conseguir parar. E quando eu enxerguei, minhas pernas quase falharam. Ali, caída entre os galhos, quase completamente escondida, estava a mãe. O corpo sujo, magro demais,
as costelas marcadas, a respiração tão fraca que parecia que a qualquer momento ia parar, os olhos semicerrados, como se já não tivesse mais força para manter aberto, mas ainda viva, ainda lutando. Eu levei a mão à boca, sentindo o impacto daquele momento atravessar tudo dentro de mim. E o filhotinho se mexeu no meu colo, tentou ir até ela. Mesmo fraco, mesmo cansado, ele ainda queria chegar. E foi ali que tudo fez sentido. Ele não queria ser salvo. Ele queria que ela fosse. Eu me ajoelhei ali mesmo, com cuidado para não machucar o filhotinho no meu colo, mas sem conseguir mais adiar aquilo. Meu coração batia forte, pesado, como se cada segundo tivesse peso. Eu aproximei mais. A mãe estava pior do que eu tinha imaginado. O corpo quase sem força, a respiração curta, irregular, como se cada tentativa de continuar fosse um esforço enorme. O pelo grudado na pele, a sujeira, o abandono, tudo ali gritava uma história que ninguém viu acontecer. Mas ela ainda estava viva. E, naquele instante, isso era tudo. Calma, calma, minha filha. Eu tô aqui. Minha voz saiu baixa, embargada, como se qualquer som mais alto pudesse quebrar aquele momento frágil. O filhotinho se mexeu mais no meu colo, tentando se soltar. Eu desci ele devagar no chão e ele foi direto até ela, sem hesitar, sem medo. Encostou o corpinho pequeno no rosto dela e chorou. E ela reagiu. Muito pouco, mas reagiu. A cabeça tentou se mover, os olhos abriram um pouco mais, como se aquele toque tivesse puxado ela de algum lugar distante. Aquilo me atravessou de um jeito que eu não consigo explicar. Era mais do que instinto. Era ligação. Era amor. Eu engoli o choro, sentindo uma mistura de dor e urgência crescer dentro de mim. Não dava mais para pensar. Eu precisava agir. Passei o braço com cuidado por baixo do corpo dela. Ela era leve demais, leve de um jeito que machuca só de sentir. Quando levantei, ela soltou um suspiro fraco, como se estivesse guardando aquilo há muito tempo, como se aquele fosse o primeiro momento de descanso. Eu apertei ela contra mim, tentando aquecer, tentando proteger, tentando segurar aquela vida ali com tudo que eu tinha. O filhotinho veio junto, dessa vez não me guiando, mas ao lado, colado, como se agora a missão fosse outra, voltar. O caminho de volta parecia mais longo, mais pesado. Cada passo exigia mais, mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma força que não vinha só de mim. Eu só pensava em uma coisa: chegar. E, no meio daquele esforço, uma sensação crescia dentro de mim. Ela ainda estava ali, mas o tempo não estava do nosso lado. Eu cheguei na varanda sem sentir os braços, como se o corpo inteiro estivesse funcionando só por insistência. Empurrei a porta com o ombro, entrei devagar e levei ela direto para o chão da sala, onde o vento não batia. Coloquei ela sobre algumas cobertas, com o máximo de cuidado que eu conseguia ter naquele momento. Minhas mãos tremiam, minha respiração ainda descompassada, mas eu não podia parar. Fica comigo. Eu repetia baixo, quase sem perceber. Peguei um pano seco, comecei a limpar o rosto dela, tirar a lama, a sujeira, tentando devolver um pouco de dignidade àquele corpo tão cansado. A respiração ainda estava ali, fraca, irregular, mas presente, e isso era tudo que eu precisava. O filhotinho entrou logo depois, correu direto até ela e se encostou, como se aquele fosse o único lugar onde ele queria estar, como se, depois de tudo, ele finalmente pudesse descansar um pouco. Eu ajeitei melhor as cobertas, improvisei calor com o que tinha, molhei levemente a boca dela com um pano, cada gesto carregado de cuidado, de urgência e de esperança. O tempo dentro da casa parecia outro, mais lento, mais pesado. Cada movimento dela era uma expectativa, cada respiração uma vitória. Até que ela reagiu. Foi pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. Os olhos abriram um pouco mais, a cabeça se mexeu de leve,
como se estivesse tentando entender onde estava. Meu coração disparou. Eu me aproximei mais, sentindo os olhos arderem. Isso, calma, você tá segura. Minha voz saiu baixa, tremida, mas cheia de fé. E então, ela olhou para mim, de verdade, um olhar consciente, presente. Mesmo naquele estado, havia entendimento ali. E, naquele instante, a ponta do rabo dela se mexeu. Uma vez, fraco, mas suficiente. O suficiente para dizer que ela ainda estava ali. Eu levei a mão ao peito, tentando segurar o que estava sentindo, e fechei os olhos por um segundo. Mas, quando abri, senti algo me atravessar. A respiração ainda era fraca, instável, e mesmo com aquele pequeno sinal, eu sabia, ainda não era o fim da luta. Era só o começo. Naquela noite, eu não saí do lado dela. Fiquei sentada no chão, encostada na parede, com os olhos presos no peito dela, subindo e descendo, contando cada respiração como se aquilo fosse o que mantinha tudo de pé. Lá fora, o vento ainda soprava leve depois da chuva, mas dentro de casa o tempo parecia outro, mais lento, mais delicado, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar aquele fio invisível que ainda ligava ela à vida. O filhotinho não saiu de perto em nenhum momento. Às vezes encostava o focinho nela, às vezes vinha até mim, como se quisesse confirmar que eu ainda estava ali, mas sempre voltava para ela. E quanto mais eu observava, mais uma coisa ficava clara dentro de mim. Nada daquilo tinha sido por acaso. O jeito que ele apareceu, o olhar insistente, a forma como ele não se acalmava, nem mesmo no meu colo, ele não queria ser salvo. Ele queria que eu encontrasse ela, e encontrou. Se ele tivesse desistido, se ele tivesse se escondido, se eu tivesse ignorado aquele olhar, ela não teria passado daquela noite. O céu começou a clarear devagar, trazendo aquela luz suave do amanhecer. E foi ali, no silêncio daquele novo dia, que algo mudou. Eu vi. Ela tentou se mexer. Primeiro a cabeça, depois o corpo. As pernas ainda tremiam. A força ainda não era suficiente. Mas havia algo diferente ali. Vontade. Eu me aproximei na mesma hora, com o coração apertado, a respiração quase presa. Isso, vai. Você consegue? Minha voz saiu baixa, carregada de tudo que eu estava sentindo. E então, com esforço, com dor, com tudo que ainda restava dentro dela, ela conseguiu se erguer um pouco. O suficiente para sair daquele estado imóvel, para mostrar que ainda havia vida ali dentro. O filhotinho se animou na hora, encostou nela, se mexeu mais e, pela primeira vez desde que tudo começou, o ambiente mudou. A tensão deu lugar a algo mais leve, mais humano, mais esperançoso. Eu deixei as lágrimas caírem sem tentar segurar. Não era só emoção, era alívio, mas um alívio com respeito, porque eu sabia que ainda tinha um caminho pela frente. Só que naquele momento, ela tinha escolhido ficar, e isso já era tudo. Eu respirei fundo, olhando para eles dois ali, juntos, vivos, lutando, e entendi algo que eu nunca mais vou esquecer. Às vezes, quem parece mais fraco é quem carrega a força que muda tudo. Aquele filhotinho pequeno, molhado, tremendo, foi o mais forte de todos. Ele não salvou só a mãe, ele salvou aquele momento. E, de algum jeito, ele também salvou uma parte de mim, porque naquele dia eu não fui só quem ajudou. Eu fui quem teve a sorte de ser chamada para fazer parte de algo que não se explica, só se sente.